Bom, a gente costuma pensar na globalização como uma evolução supernatural, não é? Uhum, com certeza. Tipo, uma aldeia global amigável, super tecnológica, que é movida por voos baratos, internet rápida, fronteiras desaparecendo. É aquela ideia de que o mundo ficou menor. Exato. Parece o fluxo inevitável do progresso humano. Mas e aqui a coisa muda de figura? E se for exatamente o oposto? Como assim o oposto? E se a globalização, pelo menos da forma como ela existe hoje, for na verdade uma contra-revolução? Uma parada histórica, deliberada, desenhada especificamente para reconcentrar o poder nas mãos de poucos. Nossa, essa é uma tese de peso. E essa é a premissa que a gente vai explorar a fundo hoje. Isso mesmo. O material base para quem acompanha a nossa análise de hoje é um ensaio super denso e influente do sociólogo Aníbal Quijano. Chamado Colonialidade, Poder, Globalização e Democracia. Esse mesmo. E, olha, é muito importante estabelecer um ponto logo de cara. Uhum, as diretrizes. Exato. O ensaio tem uma visão sociológica, decolonial e uma crítica anticapitalista muito fortes. Então, a nossa missão aqui na nossa exploração aprofundada não é defender ou atacar essa visão política, tá? Claro. Nosso objetivo como analistas é dissecar a anatomia desse sistema que o autor descreve. A gente quer, entender a mecânica da teoria dele, como ele acha que o poder global realmente opera. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso. Para entender essa mecânica, o texto argumenta que a gente precisa olhar para o básico do básico. É como o poder afeta a própria existência humana. Isso. A premissa é que qualquer sistema de poder tenta controlar 4 áreas essenciais da nossa vida. A primeira é o trabalho e o que a gente produz. Certo, economia básica. A segunda é o sexo e a reprodução da espécie. A terceira é a autoridade coletiva, ou seja, quem manda na praça pública, nas decisões. E a quarta área, que o ensaio chama de intersubjetividade e produção de conhecimento. Essa última é o pulo do gato. Pois é. Pausa rápida aqui. O que exatamente significa intersubjetividade nesse contexto? A gente está falando de como a cultura decide o que é considerado racional ou verdade? É exatamente por aí. Tipo, a intersubjetividade é a rede de significados, de crenças e valores que a gente compartilha. É a lente através da qual a gente vê o mundo. Uhum. Então, quando um sistema de poder controla a produção de conhecimento, ele decide o que é ciência e o que é superstição, sabe? Nossa, sim. Quem é considerado civilizado e quem é primitivo. Isso. E sob essa ótica, a disputa pelo controle dessas 4 áreas, que são o trabalho, a reprodução, a autoridade pública e o conhecimento, é o que forma o padrão histórico de poder de qualquer época. E o ensaio nos convida a fazer uma viagem no tempo de uns 500 anos, para entender a economia de hoje, né? Sim, a tese é que não dá para compreender a globalização atual sem entender o padrão de poder mundial que foi instalado lá atrás. Lá no século XVI, e que tem 4 pilares fundamentais, segundo o texto. Uhum. O primeiro é o capitalismo, muito focado em extrair valor do trabalho. O segundo é o Estado-nação moderno, que monopoliza a autoridade política. O terceiro é o eurocentrismo, que domina essa área do conhecimento que a gente acabou de mencionar. E o quarto pilar? Isso, o quarto que é a peça central de todo o argumento, a chamada colonialidade do poder. E o que é fascinante aqui é a distinção que o texto faz entre colonialismo e colonialidade. É vital para a teoria fazer sentido. Como assim? Não é a mesma coisa? Não, não. O colonialismo é aquele evento histórico que todo mundo estuda na escola, né? A dominação militar e política direta de um território por um império. Tá, navio nos exércitos, bandeiras cravadas no chão. Exato. E isso tem começo, meio e fim. Os impérios caem, as colônias declaram independência e tal. Mas a colonialidade sobrevive. Ah, entendi. Ela é a estrutura de classificação social profunda que foi baseada na invenção do conceito de raça. Algo que surgiu há 5 séculos junto com a exploração da América e a formação do mercado mundial. Cara, eu gosto de visualizar isso através de uma analogia com tecnologia, sabe? Só para tirar a ideia um pouco do campo abstrato. Manda ver, adoro analogias. É como se o mundo rodasse num sistema operacional muito antigo, mas que recebe atualizações de interface constantemente.
O capitalismo seria um motor de processamento. Gerando a energia e alocando os recursos. Isso. Aí o Estado-nação moderno seria a interface gráfica, aquilo com que a gente interage no dia a dia achando que está no controle. Clicando nos botões e tal. Exatamente. Mas a colonialidade do poder seria o código-fonte oculto no sistema. É a regra invisível programada lá atrás que decide desde o momento em que o sistema é ligado quais usuários têm privilégios de administrador e quais nascem com acesso restrito. Nossa, essa analogia é perfeita. Porque o que mantém esse código-fonte rodando sem que a gente perceba é justamente a forma como ele articula a exploração. Como assim? O ensaio argumenta que o capitalismo nunca funcionou apenas com o trabalho assalariado livre, tipo o empregado e o patrão. Certo. Ele sempre dependeu de uma combinação de formas de exploração: escravidão, servidão, trabalho não remunerado. Todas essas formas sempre coexistiram com o trabalho assalariado. E o que determinava quem ia para qual vaga era justamente... Exato. O que determinava quem ia para a fábrica receber salário e quem ia para a plantação trabalhar de graça era essa classificação baseada na ideia de raça. Esse é o pilar que sustenta o resto. Caramba, mas é aí que eu tenho dificuldade em conciliar o texto com o que a gente vê hoje, para ser sincero. Qual parte? Bom, a narrativa predominante é de que a globalização é simplesmente um fluxo natural. Tipo, a tecnologia barateou os transportes, a internet conectou os mercados financeiros, as fronteiras comerciais caíram porque a logística deixou. O trem-bala do progresso. Isso. Aí chamar a globalização atual de uma contra-revolução política não soa um pouco como teoria da conspiração? Como se tivesse um grupo de pessoas de terno numa sala esfumaçada em 1973 desenhando um plano maligno? Eu entendo porque parece isso. Mas o ensaio não trata a globalização como uma conspiração secreta de meia dúzia de vilões. Tá, e como ele trata? Como uma reação sistêmica e estrutural das forças dominantes diante de uma ameaça real. Para entender isso, a gente precisa olhar para o período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 70. Certo. Foi uma época de democratização sem precedente no mundo. A era de ouro do estado de bem-estar social no Ocidente? Sim, mas não apenas isso. A gente teve as imensas ondas de descolonização na Ásia e na África. Houve revoluções sociais, reformas agrárias, o auge dos movimentos por direitos civis, lutas feministas. Foi uma efervescência total. Total. Em várias partes do mundo, o Estado estava sendo forçado a fazer concessões enormes aos trabalhadores e às minorias. A leitura de Quijano é que, nesse momento histórico, o controle absoluto que o topo da pirâmide tinha sobre a autoridade pública e sobre a riqueza estava encurralado. Eles estavam perdendo as rédeas. Isso, o sistema estava perdendo o poder de decisão. Então, a partir da crise do petróleo nos anos 70 e ganhando muita força com o colapso do bloco soviético, ocorre essa resposta sistêmica. Que seria a tal da contra-revolução. Exato. A globalização não é só o mundo ficando menor pela tecnologia. É a tecnologia sendo usada como ferramenta para escapar das amarras democráticas que os Estados-nação tinham imposto ao capital. Olha, isso explica os números simplesmente aterrorizantes que o material apresenta. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Quais números te chamaram mais atenção? Bom, quando o capital consegue se libertar das regulações locais e operar em escala global, a desigualdade simplesmente explode. O texto menciona que, lá em 1800, a diferença de renda entre os países mais ricos e os mais pobres era de cerca de 9:1. 9:1, tá. Na época em que os dados da fonte foram compilados, essa diferença já tinha saltado para 60:1. Meu Deus, é um abismo. E o volume financeiro é difícil de processar. O ensaio cita as vendas da General Motors superando o produto interno bruto somado de 11 países da América Latina inteiros. Caramba! 11 países. Pois é. Ou o fato de que 3 pessoas possuíam fortunas maiores que o PIB dos 48 estados mais pobres do mundo juntos. É surreal. E o mecanismo que cria esse abismo é o que a fonte chama de transição para a hegemonia especulativa.
O capitalismo mudou de fase, sabe? Como assim mudou de fase? Durante séculos, o centro do lucro era a produção de bens tangíveis. Alguém construía uma fábrica, contratava trabalhadores, produzia carros ou roupas e lucrava com a venda. A economia real. Isso. Mas o sistema migrou para uma lógica onde o lucro vem principalmente da especulação financeira. O ensaio destaca que as transações cambiais saltaram de 20 bilhões de dólares em 1970 para mais de 1,3 trilhão no final da década de 90. É o dinheiro fazendo mais dinheiro no vácuo, né? Exatamente. Mas como isso se traduz na vida real das pessoas? Porque, como a compra e venda de derivativos numa bolsa de valores gera aquele impacto direto no trabalho? É uma ótima pergunta. Porque se o lucro não depende mais de construir fábricas, isso significa que essas megacorporações não precisam mais do nosso trabalho assalariado. Todo mundo vai virar, sei lá, especulador? Longe disso. E essa é a constatação mais sombria do texto. O interesse sistêmico em expandir o emprego formal, sabe, aquele com carteira assinada, direitos e tudo mais, está evaporando. Sumindo. Sim. Quando a especulação rende infinitamente mais do que a produção industrial, a economia produtiva não consegue acompanhar. O resultado prático é o que o autor descreve como desemprego estrutural massivo. Nossa. Uma gigantesca parcela da população mundial é simplesmente descartada do mercado formal, porque o capital financeiro globalizado não precisa da força de trabalho dela para se multiplicar. E isso nos leva àquela parte onde a teoria da colonialidade volta com força total. Porque o ensaio não diz que essas pessoas descartadas ficam simplesmente paradas em casa jogando videogame. Não, de jeito nenhum. Elas são empurradas para uma zona onde a exploração perde qualquer limite legal. Estimam mais de 200 milhões de pessoas em condições de servidão extrema globalmente. 200 milhões é muita coisa. E a conexão de causalidade fica clara no texto. A financiarização global pressiona as economias periféricas por retornos insanos, né? Aí essas economias desmantelam as proteções trabalhistas para tentar atrair esse capital. A famosa flexibilização. Isso. Aí a indústria local quebra, a economia informal explode e milhões são empurrados para formas quase feudais de exploração só para sobreviver. O sistema não precisa que a pessoa seja uma operária assalariada com direitos. Ele marginaliza a pessoa, mas continua extraindo o valor dela na informalidade ou na servidão. É brutal, e uma arquitetura econômica dessa magnitude, capaz de manter tamanha desigualdade, exige uma estrutura política igualmente colossal para manter tudo funcionando, né? Com certeza. Alguém tem que garantir que as regras sejam cumpridas. Exato. O poder financeiro precisa de autoridade pública para garantir que as dívidas sejam pagas e as fronteiras permaneçam abertas para o capital. Mas quem atua como o guarda de trânsito disso tudo? Se o poder saiu do chão de fábrica para as transações digitais em Wall Street, quem está governando o mundo de verdade? O ensaio descreve a formação do que ele chama de Bloco Imperial Mundial. Soa como filme de ficção científica. Soa, né? Mas não é um único país dominador ditando as regras como na era dos impérios clássicos. Trata-se de uma teia institucional. Se conectarmos isso com o panorama geral, vemos os governos dos estados centrais, o antigo G7, atual G8, atuando em total sincronia. Sincronia com quem? Com instituições financeiras multilaterais, tipo o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e tudo isso respaldado por forças como a OTAN. E todos operando em prol das corporações transnacionais. É o que o texto qualifica como um governo mundial invisível. E o que sobra para o conceito tradicional de soberania? Onde é que entram os estados menores, tipo os nossos, que elegem seus governos locais achando que tem alguma autonomia? Pois é, o estado periférico perde muito espaço. Eu acho que há uma analogia perfeita escondida numa reflexão que o autor faz sobre a América Latina nas fontes. Ele diz que a região conseguiu o feito paradoxal de criar estados independentes que governam sobre sociedades coloniais. É uma frase e tanto. Na prática, na era dessa globalização financeira, o estado periférico perde a sua função principal. Em vez de ser a instituição pública que representa os cidadãos,
ele é reprivatizado, sabe? Sim, o Estado periférico torna-se um administrador local dos interesses desse bloco global. É exatamente como um gerente de uma filial de uma imensa corporação multinacional. Uhum, o matriz filial. Exato. Se o gerente da filial decide ouvir os seus funcionários locais, que seriam cidadãos, e tenta aumentar os salários ou taxar lucros para investir em hospitais, o que acontece? A matriz em Nova York ou Londres simplesmente corta os fundos. O FMI aplica sanções e o capital foge do país. E a filial quebra. A pressão é tanta que o gerente é forçado a usar a própria filial, tipo a polícia local, o exército, as leis de austeridade contra seus próprios funcionários para garantir as metas de lucro da matriz. Isso é muito real. O ensaio cita o Peru, nos anos 90, sob o regime de Alberto Fujimori, como um exemplo cristalino dessa mecânica. O que aconteceu lá? Foi um governo que chegou ao poder com apoio popular, sabe, prometendo barrar o choque neoliberal, mas, uma vez eleito, virou a chave e usou todo o maquinário estatal de forma brutal para impor exatamente as políticas do capital financeiro global. Virou as costas para quem elegeu ele. Totalmente. E esse exemplo do Peru ilustra perfeitamente um conceito-chave do ensaio. A globalização é, por natureza, uma força desdemocratizadora, o que nos obriga a reavaliar o que a própria palavra democracia significa hoje. Porque votar a gente continua votando. Sim, mas a fonte define a democracia capitalista tradicional não como um reino de igualdade e liberdade puras, tá? Mas como um mecanismo de negociação institucionalizada. Historicamente, era o espaço onde as classes trabalhadoras e as elites negociavam os limites da exploração. Tipo um pouco mais de salário aqui, uma regulação ambiental ali, em troca de paz social nas ruas. Isso. Mas se o Estado agora responde ao bloco imperial mundial, não há mais margem para negociação. O Estado perdeu a caneta que assina os acordos. Exatamente. E a consequência disso é que a democracia é reduzida a um mero ritual. O sistema reduz a participação política inteiramente ao ato de votar. A população vai às urnas escolher representantes locais, mas a soberania real sobre a vida material evaporou. Nossa, é muito deprimente ver por esse ângulo. Pois é. O ensaio aponta como as grandes decisões econômicas são sequestradas da esfera política e transferidas para tecnoburocratas não eleitos, tipo diretores de bancos centrais, formuladores de políticas do FMI. Que ninguém votou neles. Ninguém. O truque retórico do sistema é dizer que a economia é uma ciência estritamente técnica ou matemática, e, portanto, não deveria estar sujeita ao debate democrático das pessoas comuns. Ao tirar a economia da política, você esvazia a própria política de sentido. Então, o que tudo isso significa? Diante de um cenário tão fechado, com o Estado-nação capturado e a democracia reduzida a teatro, qual é a saída sugerida? Estamos num beco sem saída. O texto diz que o jogo acabou e vencem as corporações. Longe disso. É aqui que entra uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. O argumento do Quijano é que continuar lutando pela via tradicional, tipo, tentar eleger um governo para tomar o controle do Estado-nação, moldado no modelo eurocêntrico, é uma estratégia que já esgotou seus limites na periferia do sistema. Não dá para consertar o sistema por dentro do sistema. E aí? O ensaio argumenta que as verdadeiras vias alternativas estão surgindo fora da estrutura do Estado, reativando práticas muito antigas que sobreviveram lá naquele código-fonte das margens da sociedade que a gente falou. As duas vias principais são a reciprocidade e a comunidade. Vamos detalhar os mecanismos disso para quem acompanha a gente. O que significa uma economia de reciprocidade na prática, hoje? A reciprocidade é o intercâmbio socializado de trabalho e dos produtos do trabalho, operando por fora da lógica de maximização do lucro especulativo. E no mundo real? Dária, nas imensas redes de cooperação da economia informal urbana. Quando grupos marginalizados pelo tal desemprego estrutural se organizam em cooperativas locais ou redes de ajuda mútua para produzir e distribuir alimentos, eles estão ativando a reciprocidade. Entendi. É a sobrevivência estruturada através do trabalho coletivo, não do salário pago por uma corporação que não liga para eles. Exatamente. E a ideia de comunidade seria a nova infraestrutura de autoridade pública?
substituindo a dependência do Estado, mas olha, isso levanta um ceticismo enorme. A ideia de comunidades autogeridas soa para muita gente como uma utopia romântica impossível de escalar no mundo complexo que a gente vive hoje. É super compreensível esse ceticismo, mas a fonte traz um exemplo histórico fascinante para quem acha isso utópico, vindo diretamente do centro da Europa para provar que estruturas baseadas na comunidade podem ser extremamente resilientes. Qual o exemplo? A Confederação Helvética, que hoje a gente conhece como Suíça. A Suíça dos bancos. Essa mesma, mas olha só a história. Há meio milênio, populações camponesas daquela região enfrentavam a ameaça do despotismo feudal e dos grandes impérios que estavam ao redor deles. E o que eles fizeram? A resposta deles não foi tentar criar um império maior e bater de frente da mesma forma. Foi se associar horizontalmente em comunidades. Eles formaram uma aliança de defesa mútua onde a autoridade emanava das vilas locais e eles próprios organizaram sua defesa armada. Eita. É um pacto de sobrevivência que se tornou um modelo de Estado incrivelmente estável até hoje, né? Com plebiscitos diretos, defesa cidadã. Exatamente. O que o autor sugere com esse exemplo não é que o Sul global deva imitar a Suíça capitalista atual, claro. Mas ele usa isso para demonstrar que a autoridade coletiva, baseada na comunidade direta, com plebiscitos e conselhos locais em vez de uma elite burocrática distante, é uma coisa politicamente viável e duradoura. Nossa, faz todo sentido. O futuro da democracia fora da armadilha global pode estar nesses novos modelos urbanos e semi-urbanos inspirados nessa autogestão. Bom, amarrando as pontas dessa nossa exploração de hoje, a teoria estruturada nesse ensaio nos avisa que a globalização não é apenas um avanço técnico neutro impulsionado pela internet encolhendo o mundo. Nem um pouco. Trata-se de uma gigantesca reengenharia histórica do poder. Quando as demandas por direitos e igualdade começaram a apertar no século XX, o sistema mudou a marcha. O capital se financiarizou, passando a lucrar com especulação e não mais com produção. E descartando milhões pelo caminho. Pois é, descartando milhões para o desemprego estrutural ou para formas quase escravistas de trabalho. O bloco imperial global transformou governos locais em executores de austeridade, esvaziando a democracia até não restar nada além daquele verniz de eleições vazias. Um teatro. Um teatro. No entanto, diante do colapso do emprego assalariado e da eficácia do Estado-nação no sul global, velhas formas de resistência, baseadas no trabalho coletivo e na organização comunitária, começam a emergir como as únicas rotas alternativas reais de sobrevivência e política, e de reinvenção da própria democracia. É um resumo perfeito. E olha, a reflexão que o texto deixa nas suas considerações finais é talvez a parte mais bizarra e presciente de toda a análise, para deixar uma sementinha na cabeça de quem está ouvindo. O que ele diz no final? O ensaio levanta um alerta pesado sobre os perigos da atual versão da globalização pressionar por um uso estritamente tecnocrático da ciência. O alerta aponta para a possibilidade real de uma intervenção tecnológica na biologia humana. Intervenção na biologia? Como assim? O objetivo seria cristalizar velhas discriminações sociais, raciais e de classe, não mais apenas através de leis ou da economia que a gente pode tentar mudar, mas inscritas na própria biologia. Transformar quem tem acesso à tecnologia biológica de ponta e quem não tem numa linha divisória final da humanidade, sobre um verniz moderno. Meu Deus! Isso nos deixa com um pensamento profundamente perturbador e provocativo para quem acompanha essa jornada investigar por conta própria. Com certeza. Fica o questionamento. Porque, pensem bem, se o antigo código-fonte da colonialidade, que há 500 anos inventou categorias sociais para justificar a exploração, se modernizar ao ponto de usar a biotecnologia e a genética para criar diferenças biológicas literais e reais entre as elites globais e a população descartável, como é que a gente vai reagir? É o próximo nível de controle. Exato. E essas novas comunidades autogeridas que começam a tentar nascer das margens, elas estarão equipadas não só para garantir comida, teto e os seus meios de subsistência, mas para defender a própria autonomia e a definição do que significa ser humano neste novo século. Fica o desafio intelectual para continuarmos expandindo o conhecimento e dissecando as engrenagens do mundo. Maravilhoso. Fica aí a reflexão.
Bom, muito obrigado por dividirem essa companhia intelectual e essa reflexão tão profunda conosco hoje em mais essa exploração. Incentivem a curiosidade contínua e até a próxima.